Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo, pessoal. E nesse vídeo de hoje, pessoal, que eu vou falar aqui, é a vitória contra o medo, as preocupações e ansiedade, gente. Já dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para os próximos vídeos. Pessoal, certa vez alguém disse que o medo, a preocupação e a ansiedade são nossos maiores inimigos, né? Recentemente ouvi uma antiga lenda fascinante. Conta-se, um camponês se dirigia a Constantinopla e foi parado por uma senhora idosa que lhe pediu carona. Ela a colocou ao seu lado enquanto seguiam viagem. Reparou bem na expressão facial dela e, assustado, perguntou: "Quem é você?" A velhinha respondeu: "Eu sou Dona Cólera." Assustado, o camponês mandou a mulher descer e ir andando, mas ela o convenceu a levá-la junto, prometendo que não mataria mais do que 5 pessoas em Constantinopla. Como garantia da promessa, entregou-lhe um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la, e acrescentou: "Eu o encontrarei em 2 dias. Se quebrar minha promessa, você pode me apunhalar." Em Constantinopla, 120 pessoas morreram de cólera. Enraivecido, o homem que lhe dera carona para a cidade começou a procurá-la. Quando a encontrou, levantou o punhal que ela havia dado para matá-lo e gritou: "Você prometeu que não mataria mais de 5 pessoas, mas 120 morreram." Mas ela o deteve, dizendo: "Eu cumpri minha promessa, só matei 5. Foi o medo que matou as outras milhares de pessoas." Mas muitas morreram porque são avassaladoras, tomadas pelo medo. Então, pessoal, só o medo que tem da gente achar que vai pegar a doença, o vírus, a gente já tá comprometendo o nosso psicológico, né? O psicológico da gente é que fica abalado. A gente fica com medo, isso e aquilo. O desconhecido, por vezes, ele desperta o medo. E o problema é que, em algumas ocasiões, nossos piores medos se tornam realidade. Há quem diga: "Não se preocupe, vai dar tudo certo." Mas você e eu sabemos que nem sempre as coisas acontecem da maneira que desejamos. Por isso, muitos entram no jogo do "e se eu tiver câncer? Como vou reagir se o médico disser que preciso começar o tratamento imediatamente?" Meu marido não voltou para jantar conosco às 17 horas, como de costume. Já são 19. E ele ainda não ligou. E se ele tiver sofrido um acidente? A empresa em que trabalho está fazendo um corte drástico de pessoal. E se eu perder o emprego, eu não conseguir pagar as contas? As perguntas do tipo "e se?" precisam abrir caminhos para a voz de Cristo, que proclama em meio ao mar enfurecido da vida: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Está em versículo 27. Você já notou quantas vezes o Senhor diz "não tenham medo"? Ao longo dos evangelhos, Jesus usa muitas vezes as expressões "não tenham medo" e "tenham bom ânimo." Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem nossa energia, roubam nossa energia e arruinam nossa saúde. O medo precisa dar lugar para a fé, à medida que ajustamos nosso foco. O medo é uma emoção, nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Elas vêm e vão com frequência, nos inundam de modo inesperado. A fé é uma atitude, significa confiar em Deus como um amigo que nos ama e jamais nos causará qualquer mal. Ela é uma atitude que significa. A fé é uma atitude. Confia em Deus que Ele tudo fará. Permita-me compartilhar uma ilustração bem pessoal sobre confiança. Precisei fazer um tratamento médico para um problema de saúde específico que estou enfrentando.
Uma das terapias recomendadas pela equipe médica foi a oxigenoterapia hiperbárica. É necessário entrar em uma câmara hiperbárica de oxigênio e permanecer lá por cerca de 2 horas todos os dias, em um total de 35 a 40 sessões. E permanecer lá por cerca de 2 horas todos os dias, um total de 35 a 40 sessões. Quando o dono da clínica me explicou como funcionava o tratamento, avisou que o problema de muitas pessoas que entram na câmara não é claustrofobia, mas falta de confiança. Não é possível sair sozinho da câmara. O paciente precisa ter confiança absoluta de que o operador o tirará de lá após o procedimento. A confiança promove a calma. Quando entrei na câmara hiperbárica, depositei minha confiança no técnico, não senti medo, pois confiei em quem estava operando a máquina. Acreditei que a pessoa no controle sabia o que estava fazendo. Quando passamos por experiências desafiadoras, quando o medo cresce, a ansiedade ameaça a nossa alegria. Podemos ter confiança absoluta em Cristo e Jesus, quem está no comando. Ele sabe o que faz. E Jesus, quem está no comando, ele sabe o que faz. A resposta para os temores é crer que Jesus se faz presente nas tempestades da vida e nos acompanhará em meio a qualquer situação. O medo é uma emoção, a fé é uma atitude e uma escolha. Pedro não permitiu que seus temores passassem por cima da fé e o fizessem perder o foco. Em meio à tempestade e às ondas enfurecidas, ele clamou a Jesus. Ele clamou a Jesus: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Versículo 28. A fé nos faz sair do foco, do barco também, né? A fé nos leva a caminhar nas águas tempestuosas com Jesus. A fé nos leva a enfrentar o vento e a chuva com os olhos fixos no Mestre dos ventos e Senhor do céu e da terra. A fé vence o medo. A confiança triunfa sobre as provações. A fé supera os obstáculos em nosso caminho e nos capacita a andar por sobre os mares tempestuosos com Jesus. Jesus respondeu ao pedido de Pedro com uma palavra: venha. Jesus nunca diz mantenha a distância, nunca diz você que resolva. Jesus nunca diz pare de me incomodar com isso. Já tenho problemas demais para solucionar no mundo. O contrário, ele diz: venha, saia do barco, venha pela fé, caminhe sobre a água, venha. Meus braços são fortes, você não vai se afogar. Pedro atendeu ao convite de Cristo e saiu do barco. Aventurou-se no desconhecido com Jesus. Diante dos ventos uivantes, Pedro não permitiu que seus temores o paralisassem. Quais são os seus maiores medos? O que mais preocupa você? Cristo é maior que nossos temores. Ele é maior que nossas dúvidas, é maior que nossas perguntas e nos convida a ir até Ele nos mares tempestuosos da vida. Quando Pedro manteve o olhar fixo em Jesus, andou por sobre as águas, mas aconteceu com ele algo que também ocorre conosco com frequência nas tempestades da vida. Pedro perdeu a concentração. O verso 30 acrescenta o olhar para Cristo, reparando, porém, na força do vento. Teve medo, enquanto Pedro dirigiu o olhar para Cristo, confiou em sua palavra. Caminhou por sobre as águas, quando, porém, se concentrou nas ondas e na situação,
traiçoeira em que se encontrava, ele afundou. Ou olhamos para a nossa dificuldade de uma perspectiva terrena, ou as encaramos pelo olhar da fé, pelos olhos da fé. Quando somos dominados pelo medo, afundamos, porque nossa fé enfraqueceu e submergiu. No momento em que Pedro começou a afundar no mar tempestuoso, houve apenas uma coisa capaz de salvá-lo. Não foi sua habilidade de pescador experiente, não foi seu conhecimento do mar da Galiléia, nem sua sabedoria para resolver problemas. Não foi sua capacidade de nadar de volta para o barco. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou: "Salve-me, Senhor!" Está em Mateus 14, 30. Mateus testemunha de um milagre. Mateus foi testemunha desse milagre. Ele escreveu com base em uma experiência em primeira mão. Mateus estava no barco observando toda aquela cena acontecer e relatou: prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Mateus 14, 31. Quando Pedro clamou, Jesus respondeu imediatamente: Cristo se faz presente nas tempestades da vida. Ele está aqui. Quando as ondas são altas, é a noite e a noite é escura. Você já notou que nessa passagem há dois gritos? Um de medo, o outro de fé? Quando os discípulos viram o que imaginavam ser uma aparição, de acordo com o verso 26, eles gritavam de medo. Quando Pedro estava afundando nas ondas, gritou com fé. Podemos ter confiança absoluta na realidade que Jesus nunca se afasta daqueles que clamam com fé. Seu braço é forte para nos sustentar. Davi descreve isso lindamente. Agora sei que o Senhor salva seu ungido, com a vitoriosa força da sua mão direita. Salmo 20, capítulo 6. Estamos seguros nas mãos de Jesus. Observe que Jesus não diz a Pedro: Pedro, onde está sua fé? Ou Pedro, você não tem fé. Na verdade, o que ele disse foi: homem de pequena fé. Está em Mateus 14, versos 31. 14, capítulo 31. Uma fé pequena é melhor do que nenhuma fé. Isso me lembra da declaração de Jesus em Mateus 17, 20. Se vocês tiverem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui, vá para lá, e ele iria. Quando exercitamos nossa pequena fé, ela crescerá e se tornará uma força poderosa que nos capacitará a caminhar pelos mares tempestuosos da vida. Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas não para atravessar a tempestade. Muitas vezes Jesus permite que as tempestades da vida soprem sobre nós para aumentar nossa fé. O trabalho da fé é garantir que nossas dúvidas receberão as respostas certas da parte de Deus. Ser consumidos pelo medo ou permanecer cheios de esperança depende apenas da perspectiva com a qual enxergamos a vida. Se nos fixarmos nos problemas, nosso coração se encherá de temor. Jesus diz: olhe para cima, porque quando olhamos para o santuário celestial, vemos Jesus e descobrimos força em suas promessas. Em Cristo encontramos confiança. Nele experimentamos em suas promessas. Em Cristo encontramos confiança. Nele experimentamos paz. Jesus nos ergue acima das incertezas e preocupações da vida ao seu lado. Ao seu lado, nosso coração se enche de segurança naquele que nos ama com amor eterno, imperecível, insondável, inesgotável e infinito. Acredita-se que a expressão não temas se repita 300
65 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Deus cuidou do calendário inteiro e nos convida a descansar em seu amor, a confiar em sua graça e a nos alegrar em seu poder. Cansar em seu amor, a confiar em sua graça e a nos alegrar em seu poder. Em uma das promessas mais cheias de conforto da Bíblia, o profeta Isaías registra um encorajamento poderoso de Deus para nós. Não tema, porque eu estou com você. Está em Isaías 41, capítulo 10. Porque não devemos temer, porque Jesus está conosco. Não importa o que passamos, Ele permanece ao nosso lado. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10. Quando nos deparamos com enfermidades, sofrimentos e doenças, não precisamos temer. Jesus está conosco. No mesmo livro encontramos essa mensagem de alento maravilhosa. Digam-nos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Está em Isaías 35, capítulo 4. Porque não precisamos temer. O motivo não é porque acreditamos que jamais ficaremos doentes. A libertação do medo está fundamentada na certeza da presença de Cristo conosco. Você se lembra da ocasião em que Jó sofreu com uma peste? Terrível, terrível, que afligiu seu corpo? Em meio ao sofrimento, ele declarou confiante, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Jó 19, 25, 26. Jó tinha certeza absoluta de que um tempo melhor viria, que um dia ele veria a Deus face a face. Até então, com esperança e confiança, ele era capaz de exclamar: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Está em Jó 13, 15. Olha, gente, que forte, hein? Jó viveu confiante no Deus que não só prometeu estar com ele a cada momento do dia, mas também lhe garantiu que um amanhã melhor viria. Mesmo se contrairmos uma doença que pode causar a morte, nossa fé deve se apegar à promessa de que Jesus voltará em breve para nos levar ao lar. Assim como Jó acreditamos que o veremos face a face. Assim como Jó acreditamos que o veremos face a face, né? Cristo deixou essas palavras de conforto para nós. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Gente, que lindo, Jesus falou. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, mesmo para que onde eu estou, vocês estejam também. Que maravilha, gente. Está em João 14, capítulo 1, versículos 3. Jesus voltará. Naquele dia maravilhoso, seremos levados às nuvens do céu e nos encontraremos com eles nos ares. Enfermidades e sofrimentos serão erradicados para sempre. Doença e morte não terá lugar na presença do nosso Deus amoroso. Olha só que forte, hein, gente?
Um dos principais motivos para não vivermos com medo é o fato de que conhecemos o fim de tudo. Sabemos que a doença não terá a palavra final. A palavra final é a de Cristo. Sabemos que o coronavírus ou qualquer outro vírus, desastre natural, calamidade ou guerra nuclear não destruirá toda a vida do planeta Terra. Temos a promessa do reino, do retorno de Jesus. Então, vemos fome, vemos fomes, vemos terremotos, vemos angústia entre as nações, vemos a possibilidade de um conflito nuclear. Vemos a mudança climática, vemos doenças ceifando a vida de milhares, vemos todas essas coisas, mas temos uma esperança que nos capacita a triunfar em meio aos momentos mais difíceis da vida. Há uma sensação de confiança que nos faz avançar, porque lemos os últimos capítulos da Bíblia. Sabemos qual é o fim da história em Apocalipse 21:4, versículo 5. João escreve, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Acreditamos na bendita esperança expressa em Tito, capítulo 2, 13, de que Cristo voltará. Por isso, enxergamos além e visualizamos como tudo será. Olhamos além do hoje e contemplamos o amanhã. Enxergamos além da doença e vislumbramos saúde plena. Olhamos além dos vírus que se espalham pelo ar. Deus tem um propósito ao permitir que as calamidades aconteçam. Ele nos chama para depender completamente do seu amor, gente. Então, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo aqui. Então, já dá um like, pessoal, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para os próximos vídeos. Amados e amadas de todo o meu Brasil, fui. Muito obrigada.